Vamos lá, pessoal, para nossa aula de hoje, nossa aula de matemática. Nós vamos trabalhar o Buriti mais matemática. Eu já postei lá no grupo uma videoaula falando sobre o assunto que nós vamos trabalhar em matemática hoje, né? Então, após ter assistido o vídeo, vai ficar muito mais fácil para vocês estarem realizando as atividades aqui. Então, nós vamos lá para a página 176, ver sobre medidas de comprimento. Antes, gostaria que vocês prestassem atenção aqui, tem uma tarjinha azul que está dizendo assim: indicamos 1 metro por 1 m, 1 centímetro por 1 cm. E tá aqui mais específico, que 1 metro é igual a 100 centímetros. Lembra da régua da professora lá da sala? Que a professora sempre pegava para mostrar para vocês que aquela régua da professora tinha 1 metro e era 100 centímetros, né? Então vamos aqui. Hoje aqui nós vamos estudar o metro e o centímetro. Leia o que a Renata está dizendo. Vou costurar essas duas partes de tecido de 50 centímetros de comprimento cada uma, para formar uma tira de 1 metro de comprimento. Então, ela vai pegar uma tira que tem 50 centímetros, a outra que tem 50 centímetros, emendar, ela vai ter 1 metro. Quantos centímetros são necessários para formar 1 metro? Fácil, né, pessoal? Agora aqui a B. Para fazer uma faixa de 4 metros, a Renata usou 5 peças de tecido de mesma medida de comprimento e não houve sobras. Qual era o comprimento em centímetro de cada uma dessas peças? Então, lembra que a professora falava para vocês que a gente tem que sempre transformar tudo numa coisa só? Eu não posso trabalhar com metro e trabalhar com centímetro ao mesmo tempo. Então, se aqui está perguntando em centímetro, primeiro eu vou pensar 4 metros, quantos centímetros tem? Tá? Então, ela queria fazer uma faixa de 4 metros. Aí ela pegou 5 peças de tecido. Tipo essa aqui, ó. Só que ela pegou 5. Quantos centímetros tinha cada uma das peças para formar 4 metros? Lembrando que 1 metro é 100 centímetros. E 4 metros? Quantos centímetros tem? Só fazer as continhas aí, dá para fazer de cabeça, né? Só que a pergunta aqui, ó. Qual era o comprimento em centímetro de cada uma das peças? Certo? C. Renata queria conferir se uma peça de tecido tinha 1 metro de comprimento. Para isso, usou uma régua graduada de 30 centímetros, igual a reguinha que a gente tem na sala, né? A maioria delas são de 30 centímetros. Então, ela queria medir um negócio que tinha 1 metro. Quantos centímetros tinha, então, esse tecido? Se eu for transformar metro em centímetro? Então, ela pegou essa reguinha de 30 centímetros. Lógico que é menor que 1 metro. Explique como ela pode ter feito essa medição. Pode escrever aqui, ó, tá? Dá para vocês escreverem aqui e responder aqui para mim. Apesar de não ter linha, mas dá para fazer. 2. Observe uma borracha, um caderno e um lápis como os representados ao lado. Borracha, o caderno e o lápis. Depois estime as medidas deles. Use a unidade de medida que julgar mais adequada. Então, que unidade de medida eu vou usar para medir a borracha, o caderno e o lápis? Será que dá metro? Será que é centímetro? Será que é milímetro? Que é aquela medida menorzinha, né? Só que aqui tá pedindo, não é para vocês medirem agora. Estime as medidas. Faça uma estimativa.
Você vai olhar para essa borracha. Quanto você acha que ela mede? Você vai por aqui. Você vai olhar para esse caderno. Quanto você acha que ele mede aqui? O comprimento dele. Coloca aqui. E o lápis? Quanto será que mede esse lápis? Coloque aqui. Depois que você fez uma estimativa, agora com uma régua, meça os objetos e compare as medidas obtidas com suas estimativas. Então, você vai colocar a tua estimativa aqui e depois que você medir, você vai colocar aqui na frente a medida certinha, correta. Vê se você aproximou bem, se você soube estimar bem. Aí você mede a borracha e coloca aqui. Mede esse caderno, coloca aqui. Mede o lápis e coloca aqui a medida real. Certo, pessoal? Então, vamos em frente. Aqui, a gente já vai falar sobre o centímetro e o milímetro. Observe a borracha de João no início e no fim de um ano escolar. Então, aqui no início do ano, ele tá com a borracha novinha, inteirinha. E olha a medida que ela tem. Tem essa medida. E no fim do ano? Ele gastou bastante borracha, ele errou bastante esse ano, né? Qual que é a medida que está agora? É o que está perguntando aqui na pergunta A. Qual era o comprimento da borracha em centímetros? Lembrando que de um número no outro é 1 centímetro, tá? E esses risquinhos pequenininhos aqui é 1 milímetro. Então, qual era o comprimento da borracha em centímetro no início do ano? Então, você vai pôr, no início era tantos centímetros, que é essa aqui. E no final do ano, no fim do ano? Aí você vai pôr, no fim do ano era essa medida aqui. Perguntinha B. A borracha diminuiu? Quantos milímetros do início para o fim do ano? Se no começo do ano ela estava com essa medida e no final do ano ficou com essa, quanto ela diminuiu em milímetros? Não é em centímetros, tá? Milímetro é cada um desses risquinhos. Então, vocês vão contar direitinho para responder em milímetros aqui. Indicamos 1 milímetro por 1 mm. E 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, se a gente for contar aqui, ó, 1 centímetro, do 0 até no 1 é 1 centímetro. E se a gente for contar, a gente vai ver que tem 10 milímetros aqui, ó, tá? Que corresponde a 1 centímetro. 2. Adriano e Júlio mediram com uma régua a largura, o comprimento e a espessura de uma mesma revista. Veja as anotações que eles fizeram. Só para lembrar, o que é espessura? Vocês costumam dizer que espessura é a grossura, né? É aquela altura da revista. Então, eles mediram a largura, o comprimento e a altura. De acordo com a quantidade de páginas da revista, ela tem uma espessura diferente. Que nem os livros, né? Tem livros que são mais grossos, tem livros que são mais finos, depende da quantidade de páginas. Então, olha aqui. A Adriana, o livro que ela mediu tinha largura 20 centímetros, comprimento 30 centímetros e espessura 1 centímetro. Certo? E o Júlio? A revista que ele mediu tinha de largura 20 centímetros, de comprimento 30 centímetros e de espessura 10 milímetros. Por favor, presta bem atenção. Aqui a da Adriana, a espessura era 1 centímetro e do Júlio a espessura era 10 milímetros, ó. Por favor, presta bem atenção aqui. Adriano e Júlio obtiveram medidas diferentes? Se sim, explica por quê. Se não, explica por quê.
tá? B, aqui não é para fazer em dupla, tá? Não, nem precisa fazer essa B. Não vai ter como, cada um vai me dar uma medida, não vai ter como a professora saber, cada um vai escolher um objeto diferente, né? Então vamos pular essa aqui. 3. Marcelo precisa fazer um trabalho usando 8 pedaços de canudos plásticos iguais ao da ilustração ao lado. Então olha aqui, ó, canudinho plástico e olha a medida dele. 25 milímetros. Então ele vai usar 8 pedacinhos desse. Quantos centímetros de canudos plásticos ele usará ao todo? Tá? Então ele vai pegar um de 25, mais um de 25, mais um de 25. E no final eu quero a resposta em centímetros. Tá? Não se esqueça ainda dessa conversão aqui de centímetro para milímetro, que 1 centímetro tem 10 milímetros. Então vamos pensar direitinho aí o que vocês vão responder para mim, tá? E aqui nós vamos estudar as medidas de comprimento maiores, né? Que são o quilômetro e o metro. Leia a conversa entre Arthur e Leila e depois responda as questões. O Arthur disse assim: para ir da minha casa ao trabalho, eu caminho 500 metros. E a Leila: isso não é nada. Para ir da minha casa ao trabalho, eu caminho o dobro dessa distância. Eu caminho 1 quilômetro. Então, vamos aqui embaixo na tarjinha azul. Indicamos 1 quilômetro por 1 km. E 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, olha só. Enquanto o Arthur caminha 500 metros para ir no trabalho, a Leila disse que caminha 1 quilômetro. Então, vamos ver. Quantos metros Leila caminha da sua casa até o trabalho? Vamos transformar esse quilômetro aqui em metros, porque a pergunta é em metros. B. Essa aqui é muito pessoal, tá? Vocês vão responder de acordo com o que vocês sabem. Em quais outras situações costumamos usar a unidade de medida quilômetro? Que situação? Para medir o que mais a gente usa quilômetro? Certo? Depois de ter visto o vídeo lá também, tá mais fácil para vocês assim, né? 2. Augusto pegou um ônibus para visitar sua avó, que mora a 10 quilômetros de distância da casa dele. O ônibus percorreu 6.000 metros do caminho. Ele percorreu mais ou menos da metade desse caminho. Então, a avó dele mora a 10 quilômetros. 10 quilômetros são quantos metros? Primeiro você tem que pensar que 1 quilômetro é 1000. E 10 quilômetros, quantos metros são? Aí ele andou 6.000 metros já de ônibus. Será que 6.000 metros é mais ou menos que a metade do caminho? Certo? A 3. 3 dias por semana, Marta treina em uma pista de corrida que tem 800 metros de comprimento. Em cada dia de treino, ela dá 5 voltas completas. Então, ela vai lá, um dia da semana, ela anda 800 metros, mas ela dá 5 voltas. Então, ela anda 5 vezes 800 metros num dia. Outro dia da semana, ela vai lá e dá mais 5 vezes 800 metros. E mais um dia, que é o terceiro dia, ela vai lá e dá mais 5 voltas de 800 metros. Pergunta A.
Quantos quilômetros Marta percorre em um dia de treino? Então, aqui, primeira pergunta. Tá vendo que tem duas perguntas? Então, em um dia, então você vai responder aqui. Um dia, quantos quilômetros? Aqui fala que ela anda 800 metros 5 vezes. Isso dá quantos quilômetros? E a outra pergunta. E em uma semana de treino? Lembrando que ela não corre todo dia. Ela corre 3 dias por semana, tá? Então, e em 3 dias, quantos quilômetros ela percorre? Você sabe num dia, aí para achar os 3 dias fica muito mais fácil, né? E aqui ainda continua a pergunta sobre a Marta. Depois que você respondeu aqui, em um dia quanto que ela anda e em 3 dias quanto que ela anda, pergunta B. Se a Marta correr 1 quilômetro a mais por dia de treino, quantos quilômetros ela percorrerá em uma semana de treino? Uma semana, lembrando que uma semana para ela é 3 dias, ela não corre 7 dias, tá? Então presta bem atenção nisso. Então, se você já sabe aqui quantos quilômetros ela percorre em um dia, aí você vai acrescentar 1 quilômetro a mais por dia. Aqui. E quantos quilômetros ela percorrerá em uma semana? Então, um dia vai ser tanto e uma semana vai ser quantos quilômetros? Vai ser bem mais, né? Certo, pessoal? Então vamos fazer com atenção, não é difícil. Pede ajuda aí, pessoal de casa, e me envia as fotos amanhã. Beijo para vocês.